Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13 de fevereiro, nós vamos meditar de Números, do capítulo 29 ao capítulo 30. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos ver no capítulo 29 as ofertas nas festas solenes, né? E nós vamos começar aqui no versículo 1, no primeiro dia do sétimo mês, né? Então, esse, por ser o sétimo mês, era o mês sabático, né? E tinha uma festa especial que seria dia do sonido das trombetas. Então, era denominado no sétimo mês, o mês sabático, a festa das trombetas. E aí era oferecido os holocaustos de aroma agradável ao Senhor, e tinha também cada uma das ofertas, né? Um novilho, um carneiro de 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, pela oferta de manjar de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de efa para o novilho, para as 2/10 de carneiro. Então tinha todas as medidas e as proporções corretas, né? Além do holocausto, do mês e da oferta de manjar, do holocausto contínuo, as suas ofertas de manjar e com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. É o que declara o versículo 6 do capítulo 29. Então, aí nós vamos ver se repetir, né? Todas as ordenanças quanto às ofertas que deveria ser oferecido, o cordeiro, o novilho, que deveria obedecer aquilo que ele já tinha dito, sem defeito, sem mancha, né? Os holocaustos contínuos, o bode para oferta por pecado e as expiações, né? Então ele vai trazer as ofertas de manjares, e cada dia tinha oferta específica. Então ele vai falar a oferta do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia. Por exemplo, versículo 26, né? No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 carneiros de 1 ano, sem defeito, com oferta de manjares e libações para os novilhos e para os carneiros, para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto, né? Então, ele vai relembrando tudo o que deveria acontecer na festa das trombetas. E aí, essas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para o vosso holocausto, as vossas ofertas de manjare, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas, né? Isso está no versículo 29 do capítulo 29, né? Então, já finalizando o capítulo 29, que vai ser todo a respeito das ofertas. E aí, no 30, vai ser acerca dos votos, olha só. E aí ele fala, falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra do Senhor que ele ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Segundo tudo que prometeu, fará. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa do seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos, serão para observar toda a abstinência que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber e desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência, né? O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela
a isto se opôs, né? Então tinha duas condições aí para a mulher, né? Se ela fizesse o voto e o pai se calasse, consentindo com aquele voto, ela cumpriria. Mas se o pai se opôsse, fizesse oposição àquele voto, ele seria inválido, né? E ela seria perdoada dele. Da mesma forma, a mulher casada, nesse mesmo jeito, se o marido, ouvindo calar-se para com ela, o dia em que ouvir, serão válidos os votos dela e lhe será preciso observar, né, aquilo que ela votou, a abstinência ou aquilo que ela se obrigou. Mas se o marido desaprovar do dia em que ouviu, anulado está o voto, né, e ela será perdoada pelo Senhor. No tocante aos votos da viúva ou da divorciada, todo o voto que ela fizer será válido e ela está obrigada a cumpri-lo, né? Porque ela aí não tem ninguém sobre ela. E aí nós vamos ver esses detalhes do voto, né? Olha só. Porém, se o marido lhe anulou o voto, que soube todo quanto saiu dos lábios dela, e os deveres dos seus votos e da abstinência se obrigou, né? Então tá falando quando a mulher solteira, ela vai se casar, né? E o marido dela fica sabendo do voto, ele pode anular ou ele pode dar a sua aprovação. Porém, se o seu marido um dia após calar-se com ela, então, né, ele confirma todos os votos e tudo aquilo que ela se obrigou, porque ele se calou quando soube, né? Porém, se lhe anular depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre marido e mulher, entre pai e filha e moça, que ela estiver na casa do seu pai. Então era tudo muito minucioso, não é? E aí você vê detalhes e cuidado de Deus para com o seu povo. Da mesma forma, hoje, se você fizer um voto, cumpra-o, né? A palavra diz que melhor é não votar do que votar e não se cumprir, né? Então devemos observar aquilo que a palavra de Deus nos fala. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.